Olá, tudo bem? Aqui o pastor Paulo Rafael novamente com você para a gente dar continuidade a essa série especial Jesus Restaurador da Vida. Eu te convido para o nosso segundo tema, Águas que Restauram a Fé. Vamos lá? Muito bem. Estamos aqui para outro momento, outro momento especial em que vamos conhecer mais do grande poder de Deus para restaurar. Já vimos que é fundamental saber quem somos, quem não somos e principalmente quem é Jesus. Só Ele pode, só Ele tem poder para restaurar todas as coisas. Ele tomou nossa natureza, nossas dores, nossos pecados, nossas culpas, tudo isso para que pudéssemos, diante de Deus Pai, ser considerados livres, inocentes, sem qualquer mancha. E acima de tudo, para herdarmos a vida eterna que, segundo 1 João capítulo 5, verso 13, nós que cremos em o nome do Filho de Deus, já temos. Hoje vamos falar de águas que restauram pela fé. O texto que vamos ler está novamente no Evangelho de João, capítulo 1, versos 10 ao 14. E o texto diz assim: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E quando vamos para o versículo 28, a Bíblia diz: Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Muito bem. No texto que acabamos de ler, a Bíblia nos chama de filhos de Deus. No versículo 28, João aparece batizando do outro lado do Jordão. Como vimos no estudo anterior, somos chamados filhos e filhas de Deus quando recebemos Jesus em nossa vida, quando o aceitamos e cremos em seu nome. E este Deus restaura por meio do poder que há em Cristo Jesus e pelo batismo nas águas. Deus usa os elementos que ele mesmo criou para nos restaurar. A água, inclusive, é um remédio natural. Os benefícios da ingestão de água pura e da hidroterapia vão da cura e prevenção de doenças, como a depressão, ao bom funcionamento do intestino, promovem uma boa disposição mental e uma pele mais bonita. Tudo isso porque o nosso corpo, 70% dele é água. Mas a água da qual vamos falar hoje traz restauração e cura espiritual. Um dia, o famoso navegador Amir Klink, ou Amir Klink, encontrou um barco à deriva. Depois de chamar, viu que não tinha ninguém e que não havia nenhum tipo de problema com o barco, inclusive havia comida nele. Aparentemente não havia nada de errado, até que ele percebeu marcas de arranhões na tinta do barco. Ele concluiu que as pessoas que navegavam pularam no mar para nadar um pouco, mas se esqueceram de baixar a escada. O capítulo 1 de João termina com uma escada que é Jesus que nos dá acesso ao céu. Veja o versículo 51. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Devemos nadar no mar da vida, mas não podemos nos esquecer da escada, ou seja, não podemos nos esquecer de Jesus. No livro Atos dos Apóstolos, Ellen White escreveu, abre aspas, há os que querem subir a escada do progresso cristão, mas ao avançarem começam a pôr a confiança na capacidade humana e logo perdem de vista Jesus
autor e consumador da fé. O resultado é fracasso e perda de tudo que foi ganho. Verdadeiramente lamentável é a condição dos que, perdendo-se no caminho, permitem que o inimigo lhes roube as graças cristãs que lhes estiveram em desenvolvimento no coração e na vida. Aquele em quem não há aquele em quem não há estas coisas, declarou o apóstolo, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Também uma conexão ali com 2 Pedro capítulo 1, verso 9. Aqui está a referência do livro, Atos dos Apóstolos, páginas 532 e 533. E para não perdermos Jesus de vista, precisamos conhecê-lo. Só Ele é nossa escada, nossos olhos, nossa esperança. Ou seja, conhecer Jesus é tudo. Veja esse ponto. Conhecimento teórico sobre Cristo, de Cristo, é importante. João capítulo 1, versos 10 e 11 diz: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Deus criou o mundo e fez Adão e Eva para habitarem o jardim do Éden. É bem conhecida a história do primeiro casal que pecou e permitiu a entrada do mal em nosso mundo. Contudo, mesmo após a queda, Deus continuou a nos amar. Na verdade, ele nos amou mais ainda, a ponto de nos enviar uma maravilhosa promessa registrada lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa lembraria cada filho e filha de Adão, nos próximos milênios, que um dia Deus enviaria alguém que feriria a cabeça da serpente, Satanás, e acabaria para sempre com o pecado. Esse tempo havia chegado. Sim, Jesus havia nascido. Haviam se passado 4.000 anos desde que Adão, o pai e representante da raça humana, tinha pecado. O Verbo estava no mundo, o mundo que ele tinha criado, porém, o mundo não o conheceu. O mais triste é que seu próprio povo não o conheceu. É o que diz o Evangelho de João. Os descendentes de Adão, Sete, Noé, Sem e Abraão, detentores do conhecimento do verdadeiro Deus, já não o conheciam. Tinham um conhecimento teórico de Jesus, o que era relevante, mas não suficiente. Lucas capítulo 2, versos 4 e 5, relata que ao serem indagados por Herodes sobre o local do nascimento de Cristo, todos os principais sacerdotes e escribas do povo responderam que o Messias nasceria em Belém da Judéia. Ou seja, eles sabiam o local exato, Sabiam o local e poderiam saber o tempo também, se estivessem em conexão viva com Deus. Mas o conhecimento, mesmo profético, por si só não teve poder transformador na vida dos judeus. E não tem em nossa vida também. E você? Que conhecimento possui de Jesus, do Messias? É puramente teórico? Não que não seja importante, mas se é resumido a isso, nossa vida não terá mais poder do que a do povo de Deus na época em que Cristo habitou entre nós. Um relacionamento apenas acadêmico, literário e até mesmo bíblico não terá nenhum valor se você e eu não provarmos Cristo em nossa vida. Que vale saber que comida mata a fome e água a sede, se não tomarmos, comermos e bebermos? Quantos deixam suas coroas de flores à porta das tumbas de seus queridos e chorando declamam palavras cheias de significado, quando tais gestos já não têm qualquer valor para os mortos? Em Apocalipse 3, verso 20, João escreve que Jesus está à porta e bate. Quem vai abrir a mente e o coração e convidar Jesus para entrar? O Verbo espera você abrir o coração
para ele entrar em ação. Faça isso e sua vida nunca mais será a mesma. Conhecimento prático é fundamental. Nós vimos que conhecimento teórico é importante, mas o conhecimento prático é fundamental. E se o conhecimento teórico é importante, experiência prática é fundamental, como diz aqui a leitura. Há um belo hino escrito pelo pastor William Costa Jr., que diz: conhecer Jesus é tudo o que preciso conhecer. Entender o amor é tudo o que preciso compreender para ter poder no viver. Conhecer Jesus realmente é tudo, mas o conhecimento precisa ser transformador, prático, baseado no amor e na confiança, na entrega, na amizade, na lealdade, na parceria. Só assim nossa vida terá poder real. João capítulo 1, verso 12 diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que maravilha sermos filhos, filhas de Deus. A restauração de nossa vida, nosso lar, nossa saúde mental e nossas emoções acontece nesse nível. Só acontece nesse nível. Não há outra forma de vencer o mundo e nosso coração pecaminoso. Só mediante o poder que vem de Deus ao nos transformarmos em filhos e filhas de Deus por meio de Cristo. Para os gregos, conhecer uma cadeira, por exemplo, é saber quais elementos fazem parte dela. Já para os hebreus, conhecer uma cadeira é sentar-se nela e descansar. Precisamos ter uma experiência com Jesus, em Jesus. Os que conhecem Jesus verão sua glória. Quem crê, nasce para Deus. Aquele que verdadeiramente crê, nasce para Deus. Em João capítulo 1, verso 13, diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verso está na sequência do versículo que menciona que os filhos de Deus são os que receberam a Cristo e creem em seu nome. Assim, quem recebe a Cristo e crê em seu nome, nasce da vontade de Deus e para Deus. Esse verá a glória de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14. E todos quantos creem e recebem a Cristo são restaurados por sua presença e por sua glória. E como fazer para crer e receber a Cristo? Em Romanos capítulo 10, verso 17, Paulo explica: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. A fé é desenvolvida quando ouvimos, lemos e praticamos o que diz a palavra de Deus, pela fé que temos naquele que a inspirou. Em Apocalipse capítulo 1, verso 3, João escreve que felizes são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Se você quer ser feliz de verdade, não apenas ter momentos de alegria, leia, ouça e obedeça ao que Deus diz. A restauração ela começa pela fé. Quem crê renasce para a vida. O versículo 28 do capítulo 1 de João diz que essas coisas que acabamos de estudar se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. As pessoas que se arrependiam de seus maus caminhos eram batizadas por João, símbolo da aceitação de Deus e de seu Filho, que viria para batizar com o Espírito. Para que isso acontecesse, era preciso ter fé. Ter fé não é entender tudo, é confiar naquele que tudo entende. Como diz Lutero, até podemos não conhecer o caminho, mas estamos seguros porque podemos conhecer nosso guia. Isso é fé. Deixe-se guiar por Jesus e por sua palavra. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado.
Marcos capítulo 16, verso 16. A restauração de sua vida passa pela fé que atua pelas obras. Precisamos crer e agir. E você? Vai apenas crer ou vai agir consoante a fé em Jesus, conforme a fé em Jesus? A restauração de sua vida passa por Jesus e pelas águas. Se você deseja ser restaurado, reconstruído, aceite passar pelas águas batismais. Aceite a Jesus, estude sua palavra, prepare-se para ser batizado e incorporado à família de Deus. Vamos orar? O motivo pelo qual iremos orar agora é pela restauração através do batismo, por meio do batismo. Ore comigo. Santíssimo Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por um dia sonhar conosco e realizar esse sonho nos trazendo a este mundo. E sabemos que o teu plano, Pai, é nos levar ao lar celestial, ao mundo vindouro. Que o Senhor abençoe as decisões que precisam ser tomadas em aceitar a Ti como único Deus, em aceitar a Tua palavra como provisão para a nossa vida, em aceitar Jesus Cristo também como nosso Deus e o Espírito Santo como alguém que foi enviado também para nos guiar nesta terra. Que o Senhor abençoe aqueles que estão precisando tomar essa decisão, a decisão pelo batismo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado por mais um encontro, obrigado por estar aqui conosco, meditando na palavra do Senhor. Que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço.